Marçal, você já ouviu falar? Claro. E aí, conta pra mim. É um cara bastante interessante, Jackson. Ele é cantor, é o quê? Não, o Jackson, ele é coach, mas ele nega esse rótulo de coach. E com esses processos de venda de produto, infoproduto, né, com esse discurso de prosperar, esse cara, que é um goiano radicado em São Paulo, esse cara nos últimos 3 anos, com lançamentos megalômanos, ele disse bilionário, né? Então é um cara que, de repente, do nada, segundo ele, estava nos Estados Unidos e recebeu um chamado divino para ser pré-candidato pelo PROS. Eu tinha muitas dúvidas se o PROS aceitaria essa pré-candidatura, mas o PROS já anunciou que, de fato, ele é pré-candidato. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, né? A gente conversou, não longamente, mas eu comecei a entender o que ele está fazendo. A estratégia dele é uma estratégia ousada, muito ousada, que é trazer para a política gatilhos de marketing que ele usa para o trabalho dele de venda, né, na internet. Ele é o maior vendedor de infoproduto da América Latina. Então, o que me chama a atenção no Pablo? Um cara de 35 anos, um cara jovem. O que me chama a atenção nele é a voltagem dele, a energia, Jackson. É um cara que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. E se ele tiver que rodar 7 estados num dia, ele vai. Ele pega o próprio avião dele, roda e conversa e faz. Ele está programando fazer 1000 lives até as convenções. Então, o cara tem uma energia absurda. E eu acho que isso faz diferença, Jackson. E ele leva uma vantagem também, né? Que a gente vê sempre em campanha, subestimam o cara. Exato. O candidato, quando é subestimado, eu sempre digo isso, Mário. Disse isso no meu livro, digo aonde eu for. São 2 erros que geralmente candidatos cometem. Subestimam o adversário ou superestimam o adversário. Então, geralmente, isso dá errado. O fato do cara ser subestimado, agora, além dessa energia toda, eu não conheço o Pablo, você conheceu e tal, ele tem uma vantagem enorme que é o nome, né? Pablo Marçal. Isso é uma coisa que na publicidade pega bem, né? Você consegue fazer uma campanha fantástica, trazendo para o campo artístico de celebridade um candidato, com essa grana toda, com toda essa disposição. Pode fazer bonito. Ele é uma celebridade da internet e ele diz que ele tem 400 mil alunos. Essas pessoas, elas compraram cursos, compraram palestras, então ele tem o registro de 400 mil pessoas que já passaram à frente dele, né, buscando prosperidade. Então, um cara que tem 400 mil pessoas fiéis, dispostas a bancar o nome dele, já é uma excelente partida, né? Bom, excelente. Ninguém tem isso. Ninguém tem. Com disposição, não. Ele é um candidato, isso é uma coisa interessante que eu queria até a sua análise, é um candidato que está no coração, o cara que gosta dele está aqui, está no coração, né? Um candidato de coração, o que a gente está vendo cada vez menos. E você vê cada vez mais o candidato está no coração pelo ódio e não no coração pela paixão. Essa é uma eleição assim. Eu voto um fulano porque eu odeio ciclano. Eu voto em fulano porque eu odeio ciclano também. Quer dizer, no momento em que você tem alguém que é candidato e que você entra com paixão, né, dizer o seguinte, eu quero esse, independente de quem seja os outros, eu quero esse, pode dar um trabalhão. E aí chama a atenção o seguinte, eleição não está definida, né? Tem espaço enorme para isso. Esses bilionários geralmente levam uma vantagem, que é a grana, né? A grana faz com que eles se movimentem, porque a eleição se faz com dinheiro. Mário, tem candidato que acha que ganha eleição sem gastar R$1. R$1. Fica na praia. Ele me perguntou o que eu estava achando dos movimentos dele. E eu falei o que você já sabe. Você esteve com ele aonde? Em São Paulo? Em São Paulo. Eu tive a oportunidade de almoçar na casa dele. Eu falei para ele, Pablo, você não pode bater nos dois, bater no Bolsonaro e bater no Lula. Você vai atrair rejeição, você vai entrar na partida das pesquisas já com uma rejeição alta. As pessoas não vão entender isso,
né? Porque a rejeição, quando ela é divulgada, ela acaba atrapalhando também, tanto quanto a aprovação. Mas a rejeição mostra que levanta a curiosidade da população. Por que esse cara é tão rejeitado, né? O que ele fez para ser tão rejeitado, né? E aí ele, não, porque eu quero... eu não quero nem direita nem esquerda, eu quero a direção é ir em frente, né? Em tese, é muito bonito, né? Mas na prática, com a eleição polarizada como está, ele pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Que foi definhando, bateu no Bolsonaro, bateu no Lula, bateu no Bolsonaro, bateu no Lula. A diferença do Pablo para o Moro é que o Pablo é forte. Ele é um feitor de frases. O cara é um frasista. O Moro é tem resposta para qualquer coisa. Se perguntar para ele sobre economia, ele vai dizer. Se perguntar sobre educação, ele vai dizer. Se perguntar sobre como resolver a questão do déficit público, ele vai responder. Ele está muito preparado e com ideias diferentes. E eu acho que ele está começando a chamar a atenção. Se esse cara chegar na convenção com 4, 5, 6 pontos, esse cara... ele pode virar um novo Bolsonaro. Vamos acompanhar, vamos ver, né? Aí você chamou a atenção de alguns fatos que eu acho que são importantes de estratégia, né? Você sabe disso. De fato, quando você fica batendo nos dois, o Alckmin fez isso. Não foi só o Moro. O Alckmin fez isso, a campanha inteira do Alckmin para presidente. Exato. Ele batia de um lado e batia do outro. Batia de um lado e batia do outro. O cara esquecia dele. Eu, como acompanho esse negócio de campanha há muitos anos, eu vejo tudo, olho, presto atenção, tento aprender, né? Eu vi uma vez uma entrevista muito interessante com um candidato na França, em que uma candidata, a rigor, né? O cara começou a perguntar sobre o adversário. Assim, o que você acha do fulano? Assim, vamos falar dele? Não, vamos falar de mim. Porque falando de mim eu ganho tempo. O que você sabe dele já é importante para você. Quero falar de mim. Isso em campanha é muito importante. Muito importante. É o candidato se apresentar e apresentar ele próprio. Falar dele. O candidato fica falando dos outros, é um horror. Uma vez eu dando uma palestra, eu mostrei isso, uma palestra para pessoal empreendedor, né? Eu estava chamando a atenção o seguinte: imagina você sai de casa e se prepara para uma entrevista de emprego. Aí você chega lá, tem um monte de gente na fila, lá fora. Aí você entra. Aí o cara diz assim: pois é, seu Mário, seu Jackson, como é que tá? Tudo bem? Vamos aqui conversar. O que você me diz sobre a minha empresa e tal? Não, eu queria antes falar para o senhor de um cara que está lá fora. Tem um cara lá fora que eu já conheço, é bandido, esse cara é vagabundo. Eu acho que quando você entrevistar, toma cuidado para você não contratar ele. Tá tudo bem. Mas o senhor Mário, o senhor Jackson é formado em quê? Cara, eu sou formado em economia, mas vou dizer a você o seguinte: o cara que vai entrar aqui é um canalha. Ele vai dizer para o senhor que é formado em direito. Não é. Aí você fica 40 minutos em entrevista e vai embora, e depois fica preocupado. Aí descobre que o cara contratou o outro. Porque o outro já entrou, todo mundo sabendo quem era, e só fez se defender. Campanha é isso. Fala de você, pelo amor de Deus. Diz quem é você. O Pablo pode fazer isso, o Jair pode fazer isso. Não, eles falam entre um contra o outro o tempo todo. Isso é uma estratégia equivocadíssima para ganhar a eleição. Concorda, mano? Sem dúvida. Tem duas coisas curiosas que estão acontecendo com o Pablo, né? Uma é que ele se refere ao Lula e ao Bolsonaro como Luiz e Messias. Ele não fala Lula nem Bolsonaro. Na cabeça dele, isso é uma coisa interessante do ponto de vista de marketing, que ele não cita os dois, então ele não eleva os dois, né? Não acentua. Exatamente, o povo não entende isso. O povo vai chegar assim, e não é por ignorância não, porque é informação. Óbvio. Aí você vai perguntar assim: vem cá, cara, você vai votar em quem? Eu tenho aqui Lula, tenho Bolsonaro, eu tenho... Aí o cara diz assim: e o Messias não está aí? O cara: não tem mesmo. Aí vai ter que explicar. E o Luiz não está aí? Amigo, não tem essa. Esquece, fala de você. Um cara como o Pablo, um cara que tem história para contar, conta a história. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, Mário. É assim, conta a sua história. Porque se a sua história não empolgar, desiste da política, porque a política é a história que empolga. É a história que faz construção. Porque o cara olha para você e diz assim: cara, esse cara tem uma história fantástica parecida com a minha. É nele que eu vou. Esses caras perdem um tempo enorme falando um dos outros. Chega no final, você vai votar no outro, claro. Você só ouviu falar do outro. Exatamente. Tá certo? É isso mesmo. Esse é um grande erro.
E tem uma coisa interessante, né? A questão da cobertura da pré-candidatura do Pablo Marçal, que ele tem sido chamado por programas bolsonaristas, entrevistadores bolsonaristas. Eles chamam o cara e vão para destruir o cara, para destroçar o cara, para trucidar o cara. E eles não têm conseguido. Não consegue. Em alguns programas ele sai melhor, em outros ele sai pior, mas ele consegue dar o recado dele, né? Porque ele consegue dar o recado dele não é porque ele tem um discurso bom, nem é isso, mas ele é um cara muito preparado. Me parece um cara que estuda muito, que não senta numa bancada para dar uma entrevista sem saber exatamente quem são as pessoas, exatamente o que elas pensam, exatamente o que elas podem perguntar. Então ele é um cara muito esperto, muito inteligente. E é aquilo que você falou. Em 2018 o Bolsonaro passou pela mesma coisa, né? Vários comentaristas falando assim, não tem chance nenhuma, quando chegar a máquina do PSDB vai triturar o Bolsonaro. Os candidatos disseram isso. Exato, todos eles. E aí ele foi e atropelou. Então, subestimar o adversário é um grave erro. As pessoas não conseguem aprender isso. Né? Eu me lembro de uma reunião que eu participei de uma campanha, aquela campanha de 2018, e que o sujeito dizia o seguinte, gente, perde a tempo com o Jair Bolsonaro. Não. Esse cara não tem partido, esse cara não tem tempo. Chegar na época, a gente derruba. No meu livro eu conto o episódio do César Maia contra Garotinho. Fizemos uma reunião na casa de Roberto Medina, do Rubem Medina, estava Roberto presente. A gente começou a conversar, o César Maia se achando eleito. É só destruir o Marcelo Alencar, ele dizia. Vou destruir o Marcelo Alencar, que é o meu adversário. Aí não fui nem eu. O Roberto Medina disse assim, e esse garotinho? Ih, isso é espuma. Chegou na hora, eu, destruo o cara. Não prestou atenção, subestimou, o cara virou governador, mano. Contra César Maia, o gigante, aquele cara poderoso, que tinha ganho a eleição, que derrotou o Marcelo Alencar, que tirou o Marcelo Alencar do jogo. Perdeu a eleição, mano. Porque sempre se achou melhor que os outros. Foi candidato várias vezes ao Senado e perdeu todos. Porque você sempre achou melhor candidato que os outros. Aí terminando diz o seguinte, você acha que Pablo Marçal chega? Uma pergunta difícil de responder, né, Jorge? Responde pra mim, pô. O que eu posso te responder é o seguinte, que esse cara vai fazer barulho e esse cara vai causar um pequeno estrago até o dia 2 de julho no corredor do Bolsonaro. Isso eu posso ter certeza. Você já fez qualitativa com o nome dele? Não, ainda não. A hora que fizer, você vai me dizendo, vai. Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando você me disse o vídeo, eu não acreditei, Mário. Você é meu amigo, eu disse assim, pô, o Mário tá ficando meio maluco. O Mário me ligou, disse que fez uma quali, porra, quase 2 meses antes, vai dar vídeo, seu. Pô, aí mandava não. Mas eu sempre ali na cabeça, pô, se o Mário me falou, cara, quando o cara nos atropelou, eu disse assim, Mariano, tu é fogo. Vamos ver para onde vai o Pablo, né? Vamos lá. Vamos ver. Tanto contigo. Isso aí. Se fizer qualitativa, me avisa. Te aviso. Valeu, garoto. Oi.